O princípio do juiz natural é uma das garantias mais importantes do processo penal porque define quem pode julgar uma pessoa e impede que o Estado escolha, conforme o caso, um juiz sob medida para condenar ou absolver. No Brasil, ele aparece principalmente em dois dispositivos constitucionais. O artigo 5º, inciso xvi, proíbe juízo ou tribunal de exceção. E o artigo 5º, inciso li, determina que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quando a Constituição fala em autoridade competente, ela está dizendo que o juiz deve ser previamente definido por regras gerais, abstratas e anteriores ao fato. A ideia central é simples: o juiz do caso não pode ser escolhido depois que o fato aconteceu, nem pode ser definido por critérios casuísticos. O processo penal só é legítimo se a jurisdição for exercida por um órgão previamente estabelecido, dentro das regras de competência e de distribuição, com imparcialidade e independência. O juiz natural é, portanto, um princípio de garantia contra o arbítrio. Esse princípio tem duas dimensões que você precisa entender. A primeira é a vedação de tribunal de exceção. Tribunal de exceção é aquele criado ou designado para um caso específico, para um grupo específico de pessoas, ou para uma finalidade específica de punição, fora do desenho ordinário do judiciário. Exemplo típico seria criar um tribunal especial para julgar determinados investigados em razão de clamor público ou de interesse político. A Constituição proíbe isso porque esse tipo de arranjo destrói a neutralidade do julgamento. A segunda dimensão é a exigência de competência previamente fixada. A competência é definida por critérios legais, como território, matéria, pessoa, conexão, continência e prerrogativa de função quando prevista. Em processo penal, a competência não é uma questão apenas administrativa. Ela é garantia de imparcialidade e de legalidade. Se o processo tramita perante juiz incompetente, o acusado não foi processado pelo juiz natural. Perceba que juiz natural não significa qualquer juiz concursado. Significa o juiz certo, definido antes, pelas regras do sistema. Por isso, o tema se conecta diretamente com a disciplina de competência. A competência territorial indica, em regra, o local do crime ou, conforme o caso, critérios específicos de fixação. A competência em razão da matéria define se o caso é da Justiça Federal, estadual, eleitoral ou militar, por exemplo. A competência por prerrogativa de função desloca o julgamento para tribunais em hipóteses restritas previstas na Constituição e nas leis. E a conexão e a continência podem reunir processos para julgamento conjunto, desde que obedecidos os critérios legais e sem uso abusivo para puxar um caso para juiz mais favorável. O princípio do juiz natural também envolve regras internas de distribuição. Mesmo dentro de uma mesma comarca, não é legítimo escolher o juiz A ou B por conveniência. Deve haver distribuição regular, por sorteio ou critério objetivo, para impedir manipulação. A prevenção, que é o critério pelo qual o primeiro juiz que atua no caso se torna prevento para certos atos ou processos conexos, também precisa ser aplicada com cautela. Ela existe para organizar e evitar decisões contraditórias, mas não pode ser usada como mecanismo para direcionar o caso artificialmente. Outro ponto essencial é que o juiz natural se relaciona com a imparcialidade. Ele não se confunde com impedimento e suspeição, mas conversa com esses institutos. O juiz natural é definido por competência e distribuição. Já impedimento e suspeição tratam de situações em que, mesmo sendo competente, o juiz não pode atuar por risco de parcialidade. Em um processo penal justo, você precisa das duas coisas: o juiz competente previamente definido e um juiz efetivamente imparcial no caso concreto. Na prática, esse princípio é muito importante em situações de mudança de competência. A lei admite hipóteses de modificação, como deslocamentos por conexão e continência, desaforamento no júri em casos excepcionais, e situações em que se reconhece incompetência e se remete o processo ao juízo correto. O que não se admite é manipular essas regras para escolher julgador. O desaforamento, por exemplo, só é cabível em hipóteses legais e com decisão fundamentada, para garantir imparcialidade do júri, segurança do réu ou ordem pública, e não como forma de obter condenação em local mais rigoroso. É importante também mencionar a discussão sobre o juiz das garantias. A lógica do juiz das garantias, prevista em reforma legislativa, é reforçar o juiz natural e a imparcialidade, separando o juiz que controla a investigação e as cautelares daquele que julgará o mérito. A preocupação aqui é evitar contaminação. Quando mesmo o juiz decide prisões, busca e apreensão, interceptações e outras medidas na investigação,
ele pode formar convicções antecipadas e chegar ao julgamento menos aberto ao contraditório. A separação funcional tenta proteger o núcleo do juiz natural como juiz imparcial do mérito. Independentemente de debates de implementação, o ponto teórico é este: juiz natural não é só competência, é também desenho institucional que minimize riscos à imparcialidade. Quais são as consequências da violação do juiz natural? Em regra, a atuação de autoridade incompetente pode gerar nulidade, porque houve afronta à garantia constitucional. Em muitos casos, a incompetência absoluta leva à nulidade dos atos decisórios e ao encaminhamento ao juízo competente, com discussão sobre aproveitamento ou não de atos instrutórios conforme sua natureza e prejuízo. Além disso, a violação do juiz natural pode ser arguida por exceção de incompetência, por habeas corpus em situações que envolvam constrangimento ilegal e por recursos cabíveis, dependendo do momento do processo. Para fins de prova, você precisa fixar uma mensagem: juiz natural é garantia contra arbitrariedade e contra tribunais de exceção. Ele exige que o órgão julgador seja previamente definido por lei e por regras objetivas de competência e distribuição, e que alterações de competência sejam justificadas por critérios legais, não por conveniência. É um princípio que protege o acusado, mas também protege a credibilidade do judiciário, porque impede que o julgamento seja produto de escolhas estratégicas do Estado ou de interesses externos. Em resumo, o juiz natural é uma cláusula de segurança do processo penal. Sem juiz natural, o processo deixa de ser um instrumento de justiça e vira um instrumento de poder. Com juiz natural, o Estado se submete à legalidade, primeiro define regras gerais, depois aplica essas regras ao caso concreto, sem escolher o julgador conforme o resultado desejado.